Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. São 3:00 da tarde, 3:02 por aí. Estamos em mais uma contagem regressiva, trazendo uma palavra de Deus para a tua vida. E cremos em algo grande que Deus tem para falar conosco nessa tarde. E a gente vai meditar sobre algo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É quase meia-noite. Os sinais se cumprem para a vinda do Senhor Jesus. Embora a gente saiba que Jesus falou que nem os anjos do céu sabem o dia da sua volta. Mas devemos estar vigilantes. Porque a palavra de Deus diz, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria. Temos que vigiar. Porque vivemos tempos difíceis. A palavra nos mostra que estamos vivendo tempos muito difíceis. Então devemos ser vigilantes à espera do nosso Senhor e Salvador Jesus. E hoje à tarde eu quero que você medite comigo em alguns versículos da palavra de Deus que venha nos tocar a levar a vigilância e a selarmos a nossa salvação através de Cristo Jesus. Eu quero que você que tem a palavra de Deus lá em Mateus 24. Mateus 24, verso 12. E a gente vai meditar um pouco na palavra de Deus. Mateus 24, verso 12. Que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 12. Que palavra forte. Você que me ouve agora, através dessa live, pode compartilhar esse vídeo com mais amigos, curta, compartilhe. Você que vai me ouvir pela madrugada, se ouve muito nossa live durante as madrugadas, que os vídeos são abertos durante a madrugada. Você que me ouve durante a madrugada, você que me ouve, você que vai compartilhar esse versículo, vai compartilhar essa palavra de salvação, eu quero que você preste muita atenção, porque pode mudar a tua história de vida e de pensar. Nós sabemos que Deus nos ama, que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o foco aqui é a vida eterna. O maior dom de Deus é a vida eterna. A gente tem que parar para pensar que tudo aqui é passageiro. Eu sempre tenho falado na igreja, vocês lembram do tataravó, o tataravô? Ninguém lembra, ninguém sabe quem que é. Mas eu tenho dito para a igreja, são pessoas que estiveram aqui, que trabalharam, que cultivaram, que tiveram filhos, constituíram famílias. Então no nosso DNA sanguíneo, mas ninguém lembra deles. É gerações que se passou. Mas uma coisa muito importante que nós entendemos, aqui tudo é passageiro. Nós somos como uma neblina, como um vento que sopra e vai embora. Para que nós entendamos o que nós somos, nós precisamos entender o propósito de Deus em nossa vida. O maior projeto de Deus é a família, mas o maior dom de Deus é o amor que nos leva à salvação eterna. Mas quantos estão esperando a chegada da meia-noite? O que é meia-noite na Bíblia Sagrada? A palavra diz que meia-noite o noivo chegava e pegou as 5 noivas, 5 virgens dormindo, as 5 nerds dormindo. Quando o noivo chegou, elas correram atrás de azeite porque não tinham azeite, então pediram às prudentes que desse azeite a elas, e as outras dizem, não damos, vamos comprar para vocês porque esse é nosso azeite. E quando voltaram, o noivo tinha fechado a porta. E nós temos que estar atento a isso, de estar com o azeite cheio em nossas lamparinas, de estar com as lâmpadas sempre acesas, para que nós possamos vigiar. E nós vivemos tempos muito difíceis, e essa palavra de Mateus 24, 12, que diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Esse aumento da iniquidade nos dias de hoje tem sido agravado dia após dia, tentando destruir os valores de família, tentando destruir a nossa salvação eterna, mas principalmente nos afastar do foco do colo do Pai, o colo de Deus. Esse Deus, como diz lá em João 3,16, que eu citei há pouco, que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é a vontade de Deus que seus filhos pereçam, mas que tenham a vida eterna. Nesse mundo é impossível ter vida eterna. A vida eterna é no reino celestial, o reino do Senhor, onde nós precisamos ser um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. E para isso nós precisamos compreender e crer no Senhor Jesus.
Em Romanos 8, 3, 23, diz assim que todos nós pecamos. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e pecador. Porque todos nós somos pecadores. E destituídos fomos a glória de Deus, como diz Romanos 8, 23. Lá em Isaías 59, 2, diz que nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas o sangue de Jesus, a cruz de Cristo, veio fazer a ponte de salvação até o nosso Deus. Nós era vistos como inimigos de Deus, mas Jesus veio pagar um preço de sangue, se entregando na cruz do Calvário por amor a nós. Esse amor incondicional, ninguém pode te amar como Jesus te ama. E Ele está gritando, filho, filha, atenta às minhas palavras, ouve as minhas palavras, para que encontre em você salvação. Deus chama, clama da forma dele. O universo está gritando, chamando pelos seus filhos. Deus está gritando, chamando pelos seus filhos. Temos vivido tempos difíceis, rumores de guerra, pestes, pragas, e tudo que a gente está vendo aqui. O mundo parece que se voltou contra o homem. E a gente pensa então, pastor, mas isso sempre houve, desde o começo do mundo, essas coisas sempre existiu, mas não tão intensamente como nos dias de hoje. Não uma coisa em cima da outra, não uma coisa em cima da outra. Nós passamos por uma terrível peste, que foi o Covid. Alguns teólogos franceses dizem que talvez o que nós temos para frente é um período de grande fome. Fome mesmo, onde vai faltar o alimento. Será que nós estamos preparados para enfrentar isso? Um mundo sem alimento? Um mundo onde a guerra tem prevalecido, onde o mundo tem caído numa iniquidade tão forte e os valores de Deus, os valores de família estão sendo jogados por água abaixo. Nós temos que buscar esse Deus de todo o nosso coração. É aquilo que a palavra diz, buscar-me-ei e me encontrarei quando buscar de todo o vosso coração. Mas nós temos buscado a Deus pela metade. Aonde está o nosso coração? O próprio Jesus diz, aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Lembrar desse Deus que entregou seu Filho por amor a nós. Que não há outro. Somente Ele. João 14,6 diz, Jesus fala, é palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Ele é o único caminho. Ele está disposto a estender a mão para você como Pai que ama. A ponto de que se entregou numa cruz, mas agora está ao ponto de gritar do universo, eu estou estendendo a minha mão para você. E a palavra de Deus diz também, em João 1,12, que a todos que creram no seu nome, recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Eu estou falando de passos de evangelismo aqui para você. Passos que te levam a Deus. Uma água pura que diz que os que creram no nome de Jesus receberam o poder de ser chamados filhos de Deus. Então nós recebemos o poder de ser salvo, o poder de vivermos a plenitude de ser um herdeiro em Cristo Jesus. E Jesus está batendo a porta do teu coração nessa tarde. Ou nessa madrugada, não sei a hora que você está ouvindo isso. Talvez você pense, ninguém se importa comigo. Eu quero dizer que Deus se importa. E Ele te ama, a ponto de entregar o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Como diz Isaías 53. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, sobre a cruz de Cristo. Nós precisamos viver um evangelho de cruz. Eu ainda bato na tecla que não existe um evangelho sem cruz, não é evangelho verdadeiro. O evangelho de cruz tem provação, tem tribulação, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, você vencerá. Você só vai vencer esse mundo se Deus estiver com você. A sua família só vai vencer se você estiver debaixo da graça de Cristo. Então, quando a palavra fala em Mateus 24,12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nunca se aumentou tanta iniquidade como nos dias de hoje. Existia pecado no passado? Sim, desde o começo do mundo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus falou que nos dias da vinda dele seria pior que nos dias de Noé, onde casavam, se davam em casamento, compravam e vendiam, viviam as suas vidas como se nada tivesse acontecido. Andavam pelas ruas, negociando, comprando, vendendo, sem precisar, achando que não precisavam mais de Deus, até que desceu as águas. Apenas a família de Noé foi salva. E Deus fechou a porta da arca. E não houve mais o que fazer. Também Jesus diz que na sua vinda seria pior que Sodoma e Gomorra. O aumento do pecado, da iniquidade, da sodomia, está enchendo a terra de perversão e pecado. O que vai ser das nossas crianças? O que vai ser do amanhã, se nós como família não se posicionarmos na fé, mas principalmente voltando aos valores de oração? Principalmente dobrando os nossos joelhos,
buscando a sabedoria que está do alto, o conhecimento que vem de Deus, pedindo que Deus venha dirigir os nossos pensamentos, porque uma palavra também que a Escritura diz que o Deus desse século ia cauterizar a mente das pessoas para que não pudessem pensar. Nós precisamos firmar o nosso pensamento na palavra de Deus. Ela é eterna. Jesus falou: o mundo pode passar, mas as minhas palavras não passarão. Elas permanecerão eternamente. Se mata hoje por um tênis. O aumento da pornografia, da pedofilia, tem nojado e sujado o mundo inteiro com a vergonha do que há hoje no mundo. O que nós estamos vivendo? Um mundo de iniquidade, onde você não pode ligar a TV, onde se diz proibido para menores de 14 anos, mas quando é 8 horas da noite você não consegue tirar uma criança da sala. O que nós estamos vivendo? O que está entrando para dentro das nossas casas? Nós precisamos nos selar para um propósito digno e trazer de volta os valores de Deus. Os valores do cristianismo, os valores cristãos. E eu não estou me referindo à religião, estou falando princípios de Cristo. Princípios de Deus, de vida. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que está pesando aí? O que tem separado as famílias? O que tem destruído casamentos? O que tem destruído os nossos filhos? A iniquidade deste mundo, o peso. E é somente Deus para mudar isso. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2,5, diz que existe apenas um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Nós precisamos acordar enquanto há tempo. Porque a hora que Jesus voltar, ou a morte bater a nossa porta, talvez não há mais tempo. Nós precisamos firmar nisso. E eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, lá em Timóteo. Cartas a Timóteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo 4, 1. Eu quero que você medite. Vai compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Vai compartilhando esse vídeo. E que Deus possa falar com você forte. Então, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Olha que a palavra, o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Verso 3. Que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, porquanto conheceis plenamente a verdade. Olha essa palavra de Timóteo, 1 Timóteo 4:1. Ora, primeiro versículo aqui, medita comigo. Primeiro versículo. Ora, o Espírito, quem que é o Espírito? É com letra maiúscula. Você que tem tua Bíblia Sagrada pode ver que é com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. O Espírito afirma expressamente. Por que ele pega essa palavra expressamente? Ou atenção, expressamente, com toda a sua força. Ora, o Espírito afirma com toda a sua força, expressamente. Quer dizer o quê? Que nos últimos tempos, agora eu pergunto para você que me ouve agora, vai me ouvir mais tarde, você acredita que nós estamos vivendo os últimos tempos? Você ainda tem dúvida que não? Com tudo que nós estamos vivendo? Acorda, Jesus está voltando. Não sabemos o dia nem a hora, porque nem os anjos do céu sabem, mas os sinais estão cumprindo. Jesus disse aos fariseus e escribas, quando foi indagado sobre a sua vinda, vocês conhecem quando vai chover, quando está seca, olhando para os céus. Nós precisamos conhecer os sinais da vinda de Jesus. Conhecer os sinais da vinda de Cristo. Expressamente, nos últimos tempos, alguns apostarão da fé e obedecerão a espíritos enganadores e doutrinas ou ensinos de demônios. Então, algumas pessoas vão abandonar a fé em Cristo Jesus e vão dar ouvidos a espíritos enganadores, filosofias próprias, pensamentos próprios. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de congregar numa igreja, eu não preciso estar debaixo da presença de uma igreja. A igreja, Paulo fala assim, nós precisamos congregar, viver em comunhão. A igreja não é perfeita, mas Cristo, o dono dela, é. O dono da igreja, da noiva, a noiva é a igreja. O apóstolo Paulo não abandonai vossas congregações, como fazem alguns. O apóstolo Paulo fala muito isso forte nessa palavra. Então nós precisamos congregar.
Porque Cristo não vem buscar apenas uma pessoa, ele vem buscar a sua noiva. Presta atenção no que o pastor está dizendo. Ele vem buscar a sua noiva, a igreja. Ah, pastor, mas ela não é perfeita. Nós não somos perfeitos. Eu, como homem, pastor, eu não sou perfeito. Perfeito é Cristo, perfeito é o Espírito Santo, que nos amolda e nos aperfeiçoa segundo a sua boa palavra, a sua reta palavra. Darão ouvido a espíritos enganadores. A quem dá ouvido? A quem? Nós temos que ter um peso e uma medida nisso e pensarmos o seguinte: será que aquilo que eu estou ouvindo está aumentando a iniquidade na minha vida? Está diminuindo, ou está diminuindo a carne? O que está acontecendo comigo? Será que aquilo que estou vivendo está me aproximando de viver uma vida santa, digna, perfeita? É só em Cristo Jesus. Mas eu estou falando de vivermos a salvação em Cristo Jesus. De buscarmos, resgatarmos almas a qualquer custo. O que parece que nós estamos vivendo hoje uma época de desespero total, que no meio de um grande mar há pessoas gritando por socorro e falta salva-vidas para salvá-los. Falta salva-vidas para salvá-los. Espíritos enganadores e doutrina de demônios. Vivemos um tempo que todo mundo ensina aquilo que quer que as pessoas ouçam. As pessoas estão vivendo um momento que estão caminhando e correndo para aquilo que querem ouvir e não para aquilo que precisam ouvir. Eu vou repetir para você. Elas estão indo para aquilo que querem ouvir e não para aquilo que necessitam e precisam ouvir. E nós precisamos ouvir da palavra. João 8,32 diz: conheceis a verdade e ela vos libertará. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, no verso 2, 1 Timóteo 4,2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Mentiras que cauterizam a mente, mas principalmente te afastam de Deus. Principalmente te afastam do Senhor, do colo de um Deus que te ama, de um Deus que se preocupa com você. Igreja, Jesus está voltando. Volte para Deus, arrependa-se dos seus pecados, busque o reino de Deus é chegado. Volte para Deus. Eu não estou falando para você voltar para uma religião, estou falando para você voltar para o colo de Deus. Voltar para o colo do Senhor. Voltar. Verso 3, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para ser recebidos com ações de graça pelos fiéis, porquanto conheceis plenamente a verdade. Que proíbe o casamento. O que é isso, proíbe o casamento? É que querem ver totalmente a destruição da família que Deus criou. O maior projeto que Deus criou é a família. Deus, quando quis salvar a família da iniquidade que vivia o mundo antigo, viu em Noé um homem justo, e a palavra diz em Gênesis, um homem de integridade. E levou para dentro da arca Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. E ali Deus salvou aquela família perante todas aquelas pessoas que se perderam naquele dilúvio. Mas Deus fez uma aliança com Noé, que nunca mais destruiria com água. Mas essa aliança que Deus faz hoje com o seu Filho, através do sangue precioso da cruz do Calvário, volte-se para Jesus enquanto há tempo. Volte para o Senhor Jesus enquanto há tempo. Porque pode ser tarde demais. Se Jesus voltar, como vai achar você? Ou se a morte te bater à porta, como você vai se apresentar diante do Senhor? Nós precisamos despertar para resgatarmos em nós o verdadeiro avivamento que pode explodir dentro de nós, mas acolher a nossa família no seu propósito, como Noé fez, convencendo sua família, as suas noras, os seus filhos e principalmente sua esposa, que viria um dilúvio, que viria as chuvas. E ele levou para dentro da sua arca, para a salvação eterna. Jesus nos ama, Deus nos ama, mas Deus está gritando no universo: volte-se para mim enquanto é tempo. Vamos agora lá em 2 Timóteo, mais uma carta do apóstolo Paulo a esse homem de Deus chamado Timóteo. Agora a gente vai lá para o capítulo 3 de Timóteo. Quero que você preste muita atenção nisso.
Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Agora eu pergunto para você, tá moleza? Tá fácil para você? Para mim não tá. Como homem de Deus, temos enfrentado todo tipo de situação, de guerra espiritual, física, financeira, todo tipo de guerra, mas nós estamos vencendo em Cristo Jesus. Agora, dizer que isso é fácil, no mundo que vivemos hoje, a ponto de vivermos hoje os rumores de guerra, pestes que passamos, rumores de fome, o mundo se voltando contra o ser humano, tá fácil? Não me digam que tá fácil, porque não está nada fácil. E a tendência é cada vez mais piorar. Cada vez mais piorar. A nossa confiança tem que ser colocada em Deus. Ser colocada no Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que em João 10,10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Voltamos à leitura em 1 Timóteo, 2 Timóteo 3. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Verso 2. Pois os homens serão egoístas. Os homens serão egoístas. Será, pastor? As pessoas são egoístas no dia de hoje? Respondo para você. Avarentos. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Há poucos dias eu vi uma mãe que prostituía as suas filhas por dinheiro. Se vende seres humanos como escravos para fora por dinheiro. Destroem por dinheiro. Corrupção por dinheiro. A falta de amor por dinheiro. O aumento da avareza nunca foi tão grande. Antigamente as pessoas tinham e viviam aquilo que tinham. Dividiam aquilo que tinham entre os vizinhos, amigos. Mas e hoje? O dinheiro tem destruído o caráter das pessoas. A palavra de Deus diz que Jesus falou que ninguém pode amar a Mamon e a Deus. Odiará um ou amará outro. Ninguém pode amar a Deus e o dinheiro. O dinheiro é bom se você não for escravo dele. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Pessoas arrogantes, jactanciosos, blasfemadores, que zombam do que é santo, do que é sagrado. Zombam. Não tem respeito pela religião. Eu não estou falando estou falando de Deus. Mas uma coisa como pastor eu aprendi a ter respeito. Eu tenho respeito por essas religiões dos meus amigos. Tenho amigos muçulmanos, em Curitiba, pessoas que eu amo muito. Tenho amigos espíritas, tenho amigos católicos. Tenho muitas pessoas que eu amo muito. Mas estou falando em respeito. Respeito. E hoje as pessoas perderam o respeito pela religião. Mas o respeito a gente deve ter como cidadão também. Respeitando as pessoas. O amor de Cristo não é uma religião. Eu quero dizer para você bem claramente, Cristo não é uma religião. É o que ele diz em João 14,6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o Cristo. Ele é o Salvador. Desobediente aos pais. A gente quase não vê filhos desobedientes aos pais, né? Lembra lá de trás, quando nós pedíamos bênção para os nossos pais? Que nós honrava nossos pais com tudo que a gente vivia, a maneira de respeitá-los, o exemplo que eles davam, mas que nós como filhos também dávamos aos nossos pais. Filhos desobedientes aos pais. Ingratos. E eu pergunto para você que me ouve hoje, existe filhos ingratos? Irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Não se calunia ninguém hoje. Caluniadores. Vivemos numa época de pessoas que caluniam? Imagina, pastor. Será? Sem domínio de si. Pessoas que não têm domínio próprio. No trânsito.
nos supermercados, pessoas agressivas, pessoas que só falta passar por cima de você. Não existe isso, não. Não. Cruéis inimigos do bem. Será que nós vivemos os últimos dias? Existem pessoas inimigas do bem? Daquilo que é puro, sagrado e verdadeiro? Será que existe? Pessoas que tentam pôr em xeque a palavra de Deus. Traidores, atrevidos, enfetuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres da carne do que amigos de Deus. Não. Se eu estou bem, se eu estou vivendo a minha vida da forma que eu estou, deixo a vida me levar e não preciso ser amigo de Deus. Não diz, mas pensa. Se você perguntar quantos são amigos de Deus, se confia em Deus, não, todo mundo confia em Deus. Mas quantos obedecem a palavra de Cristo? Jesus falou que aqueles que me amam, guardam e obedecem a minha palavra. E vamos aqui então, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Foge também desses, foge daquilo que é mal. Fugir da aparência do mal nesses dias. Fugir da iniquidade, fugir do mundo que vivemos. Para você sobreviver a isso, somente debaixo da mão poderosa de Deus. Somente debaixo da mão poderosa de Deus. É chegada a meia-noite. Vigia. Jesus pode chegar. Vigia. Eu sempre digo aqui na igreja que o Espírito Santo, o Consolador, ainda está aqui na terra. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo Deus de ontem, hoje e será para sempre. Vigia, o Espírito Santo está na terra ainda. É Ele que vai levar as pessoas ao arrebatamento. É Ele que vai levar as pessoas aos céus. Vigia. Como é que eu sei que o Espírito Santo está na terra? Pelas crianças. Porque dela é o reino de Deus. A hora que elas desaparecerem, tenha certeza que Jesus levou a sua noiva. Que Jesus levou a sua igreja. Por quê, pastor? Porque a palavra dele diz, ai das que amamentam. Imaginou uma mulher amamentando a criança sumir do braço dela. Ai das que estão grávidas, daquela mulher, aquela barriga grande, bonita, e puf, sumiu, murcha, porque subiu aos céus. Subiu aos céus com o Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que os mortos ressuscitarão primeiro lá no juízo. Os que morreram em Cristo Jesus. Mas eu estou falando para você de arrebatamento. O primeiro arrebatamento. Depois virá o juízo. Depois virá o julgamento. Você está esperando o noivo chegar? Você estava esperando tocar o clarim? Esperando a volta de Jesus? Ou você talvez pense que nunca vai morrer? Eu ainda sou jovem, pastor. Eu ainda digo, morte não escolhe idade, não tem preconceito com cor, com vida financeira, com recurso financeiro, com nacionalidade. Ela vem e leva. Mas a questão é, eu estou preparado para isso? Volte-se para Jesus enquanto é tempo, porque é chegado o reino dos céus. É quase meia-noite. Guarde essa palavra no teu coração, deixa essa palavra para você, você pode compartilhar com mais pessoas. Quarta-feira que vem a gente está de volta, provavelmente com a pastora Paula, que vai estar trazendo a mensagem para você. Amanhã, quinta-feira forte, estaremos aqui às 19 horas, também com a live, né, para você que está na tua casa, que não pode vir, mas você que pode, venha para a igreja. Venha congregar, venha estar em comunhão com a noiva de Cristo. Domingo também temos nosso culto de missões com o missionário Anderson Luiz Ferreira, da segunda igreja evangélica quadrangular. Vai trazer a mensagem aqui para Bom Sucesso do Sul. Você pode vir a partir de 19 horas. Depois do louvor, as crianças vão descer aqui para o saguão da igreja, aqui para a salinha que vai ser aqui para as crianças. A gente vai dividir entre menores e maiorzinhos. Vai ter um momento para as crianças. A gente vai dar uma cestinha para eles que estarão aqui. E vamos servir um cachorro quente também para eles, um alimento para eles. Vai ser uma bênção. Um momento para as crianças também nesse culto de missões. E você que vai vir aqui
às 19 horas, na rua Ignácio Dranca, 121, no centro de Bom Sucesso do Sul. A minha família está esperando pela sua família, nossos obreiros, nossos líderes estão esperando por você. Venham, vai ser uma bênção em nome de Jesus, com o Anderson, o menino vai fazer o louvor, vai pregar a palavra de Deus, e vai ser um momento de grande alegria. E eu convoco todos os nossos membros, nossos líderes, para estar aqui nesse dia, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Espero por vocês. Vamos à oração, um copo com água, peça de roupa, você que tem a carteira de trabalho, a gente vai estar orando por você. Já estou aqui com o meu copo com água. Pai, em nome de Jesus, estou consagrando este copo com água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que haja cura, libertação, restauração no nome de Jesus. Também abençoa a peça de roupa, meu Pai, dessa pessoa que está doente, enferma, ou que precisa de uma libertação. Alcança com a tua mão poderosa, em nome de Jesus. Abençoa a carteira de trabalho, Pai, dessa pessoa que precisa de um trabalho. Coloca teu anjo na frente, abrindo portas, porque a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Abençoa também essa causa na justiça, que se for justo a teus olhos, ó Deus de Israel, o Deus da verdade, que o Senhor bata o martelo em prol dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu oro pela pessoa que está enferma agora, eu repreendo a depressão, a angústia, a ansiedade, eu repreendo essa doença no estômago, na cabeça, essa dor de cabeça agora, onde esse mal está alojado, pelo nome poderoso de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, que essa pessoa seja curada agora, ou através dessa gravação, ao horário que ela ver pela fé, ela também seja curada no nome santo do Senhor Jesus. É que eu te peço e te agradeço que assim seja. Até a próxima contagem regressiva. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que Deus abençoe a tua vida. Espero por você amanhã na nossa campanha Deus faz justiça na tua causa impossível aqui na Quinta-feira Forte. E você pode assistir conosco amanhã também pela live. Você que não pode vir, você que pode, venha. Deus abençoe vocês, paz seja convosco, fique na graça do Senhor Jesus.